Bem-vindos! O objetivo desta apresentação é de explicar e de demonstrar como codificar, decodificar e criptografar, descriptografar usando o Uniface. O Uniface 9.4 permite a opção de codificar, decodificar e criptografar, descriptografar dados através do uso de funções proc do Uniface. Codificar significa mudar dados em algo diferente. Criptografar também significa mudar dados em algo diferente, mas você precisa de uma chave para descriptografar. O $encode suporta os tipos mais comuns de funções de hash, códigos de autenticação de mensagens hash, HMAC, cifras de bloco e esquemas de codificação. Para a lista completa de algoritmos, por favor, cheque a documentação. Vamos dar uma olhada nos tipos de algoritmos suportados pelo $encode e $decode. Função de hash é qualquer procedimento que converte uma grande quantidade de dados em pouca quantidade de dados, a qual nos referimos como valor de hash. Quando você usa funções de hash para codificar dados, a função retornará um valor de hash que terá sempre um tamanho fixo. E através do valor de hash, você não consegue retornar ao dado original, o que significa que é inviável descobrir a fonte através do valor de hash. É também inviável que duas fontes gerem o mesmo valor de hash. Alguns exemplos de quando se usar funções de hash são senhas e cartões de crédito. Você pode usar funções de hash para codificar uma senha ou número de cartão de crédito e gravar o seu valor hash no banco de dados. Quando o usuário se loga e entra a senha ou número do cartão de crédito, os dados são imediatamente codificados e seu valor de hash é comparado com o valor de hash gravado no banco de dados. Portanto, a senha ou o cartão de crédito nunca são gravados diretamente no banco de dados, somente o seu valor hash. Você também pode usar funções de hash para converter uma quantidade grande de dados em uma quantidade pequena. O valor de hash pode ser usado para comparação, para descobrir se o arquivo original foi modificado ou não. E criação de checksum. Alguns sites permitem que você faça o download de arquivos usando uma função de hash. Eles publicam o valor do hash. Então, após fazer o download do arquivo, você pode usar a mesma função de hash para codificar o arquivo e checar o valor de hash com aquele que está publicado, para checar a integridade do arquivo que você fez o download. Cifras de bloco é a criptografia normal que conhecemos. Você usa uma chave para criptografar os dados e com essa mesma chave você pode descriptografar os dados. Portanto, você pode obter a informação original de volta. Então, se por acidente alguém conseguir os dados criptografados e se a pessoa também tiver a chave, ela poderá recuperar os dados originais. Cifras de bloco têm esse nome porque os dados são divididos em blocos e os blocos são criptografados separadamente. Os mesmos dados criptografados com a mesma chave sempre geram o mesmo resultado. Isso pode causar problemas de segurança. Por exemplo, a área branca é sempre traduzida no mesmo tipo de texto cifrado, que ainda permite que você adivinhe a imagem original. Portanto, modos de operação foram incluídos para aumentar a segurança. Esses são os modos de operação disponíveis. Para mais detalhes, por favor, consulte a documentação. Se você usar os modos de operação, exceto ECB, você precisa fornecer um vetor de inicialização. O VI dá aleatoriedade ao processo de criptografia. Ele não precisa ser secreto, porque a chave é secreta. Não reuse o mesmo vetor de inicialização com a mesma chave. A razão para isso é que se você criptografar vários arquivos usando o mesmo VI e a mesma chave, é possível para alguém inferir a chave que foi usada. Portanto, você pode criar um VI usando um esquema aleatório ou um timestamp e guardá-lo com os dados criptografados. Assim, o VI estará disponível durante a descriptografia. Com o Uniface 9.4, nós introduzimos duas funções novas, o $encode e o $decode. E esta é a sintaxe. Os parâmetros são algoritmo, fonte, chave, modo e VI, onde os últimos três parâmetros são opcionais, dependendo do algoritmo usado. Esta é a lista de algoritmos que são suportados. Os nomes em parênteses são sinônimos. Você pode usá-los e o resultado será o mesmo.
Quando você usa cifras de bloco e HMAC, que é um tipo de função hash, o uso da chave é obrigatório. A chave tem que ser de comprimento específico dependendo do algoritmo. Se você usar uma chave que é mais comprida ou mais curta do que é necessário, o Uniface vai gerar um erro. Para Blowfish, você pode usar uma chave que tem entre 4 e 56 bytes, mas para outros algoritmos o tamanho é específico. Você pode especificar os modos de operação, e se você não especificar, o modo default é o ECB. Se você especificar qualquer modo, com exceção do ECB, então você também tem que especificar o VI. O VI é qualquer dado e pode ser do tipo string ou raw. Algumas observações sobre o $encode e $decode. Porque o valor retornado pode conter o null byte, $encode e $decode retorna no data type raw do Uniface, que é binary safe. Portanto, você deve atribuir o resultado da função a uma variável ou campo do tipo raw e não string. Se você precisa do resultado numa variável string, então você pode codificar o resultado novamente usando os algoritmos base 64, hex ou URL. Mas se você usar base 64, hex ou URL, então você pode usar string. O algoritmo uString foi especialmente feito para mudar o data type de raw para string, e para o inverso você pode usar o algoritmo uRaw. E lembre-se que o uString não codifica ou converte uma string, e também não converte entre character sets. Tudo o que ele faz é conversão de data type.